Salve, galera! Está começando o último episódio do ano e o tema será literatura. Hoje iremos dar um bizu na Academia de Letras de Jacareí. Conversaremos com o professor e escritor Carlos Alberto e também iremos indicar muitos livros legais para vocês, então fiquem ligados. Bem-vindos ao Ponto Cultural, o seu ponto de encontro com a cultura de Jacareí e região. Para dar início a essa jornada, vamos ver o que a Sofia trouxe pra gente? É contigo, Sô? Muito mais do que um clube de escritores, é aqui, na Academia Jacariense de Letras, que o passado e o futuro da nossa cultura se encontram para mostrar que a literatura não tem idade. Aqui nasceu a Maria Nilce Lencioni Sene. E ela sempre gostou muito de livros, de leitura. Ela foi morar em Caçapava por conta da mudança da família e depois ela fez pedagogia e fez direito. E como professora, ela assumiu um cargo em São Caetano do Sul e foi trabalhar lá. Lá ela fez carreira como professora e se aposentou lá. Quando ela se aposenta, ela resolve voltar a morar em Jacareí. Ela começou a reunir na própria casa. E a partir dessas reuniões, essa sementinha para a criação da Academia Jacariense de Letras foi plantada. E em março de 2004, as ações já começaram a acontecer de fato e ela foi criada como instituição jurídica, com CNPJ, sem fins lucrativos, tudo, com estatuto, com regimento, com tudo, em agosto de 2004. E assim nasce a Academia Jacariense de Letras. Na academia, as reuniões são semanais. Toda quinta-feira, eles se reúnem para buscar melhorar suas ações, que se mostram atrativas para todos os públicos. Mas existem ações que já são extremamente consagradas aqui na academia. Nós temos o Troféu Jacarezinho, que são para alunos do Fundamental 1 e Fundamental 2. O Troféu Jacaré, que no início era só para escritores de Jacareí, depois ampliou para escritores de Jacareí, do Vale Histórico, da região metropolitana do Vale do Paraíba, o litoral. Então, se ampliou isso. E nós temos também o concurso de sonetos. O concurso de sonetos ele é internacional. É para todos os escritores dos países que promovem, que têm como língua pátria a língua portuguesa. A ideia é, a partir do ano que vem, nesse novo planejamento estratégico para o próximo ano, além daquilo que já se faz de forma consagrada, nós vamos ampliar algumas ações. Esse ano nós tivemos um sarau também, o sarau de Meu Causo, Nosso Causo. Cada um dos acadêmicos escreveu um causo, encaminhou para um determinado e-mail e uma só pessoa pegou e no dia a gente sorteava o causo e as pessoas, os convidados, os acadêmicos tinham que adivinhar de quem era. Às vezes adivinhava, às vezes não. Aí a pessoa contava esse causo interpretando. E foi assim um final de tarde, um início de noite delicioso, porque a gente pôde ver e sentir também o estilo de cada um dentro dessa linha de trabalho literário. Seus propósitos são voltados sempre para a literatura e a escrita, tentando ao máximo abrir as portas para novos escritores. Nós fizemos também esse ano um estudo bem profundo do Pequeno Príncipe, ao longo de 2 meses. E a cada reunião tinha a parte mais administrativa e depois a parte literária que nós fazemos. E cada um se colocou nas impressões que teve, no contexto atual daquilo que estava lendo. A Academia Jacariense de Letras fica localizada na rua José Bonifácio, número 189, no centro. E tem suas reuniões abertas ao público na última quinta-feira do mês. Muito obrigada, Sô! E para o Indicaí dessa semana, a Camila trouxe pra gente um compilado de livros sobre romances, poesia, terror e muito mais. Bora conferir? E aí, pessoal, mais um Indicaí na área e hoje eu vou recomendar diversos livros. Então se prepare para anotar as dicas. Jane Austen é autora de Persuasão, que conta a história de Anne Elliot,
uma jovem de família rica que no passado foi persuadida a romper o noivado com Frederick, um oficial da marinha inglesa sem fortuna. Anos depois, um reencontro faz com que Anne perceba que nunca esqueceu seu verdadeiro amor. Com uma protagonista gentil, forte e inteligente, a obra aborda temas como amadurecimento, segunda chance e autonomia pessoal. Isis Rossetti é uma bruxa responsável por monitorar atividades sobrenaturais na capital paulista. Ao ser encarregada de resolver uma missão, ela precisará revisitar traumas do passado para proteger os humanos. Com uma pitada de romance, porém bruxa, é uma fantasia urbana e a estreia de Carol Chiovato, que com uma escrita fluida e cativante faz o leitor se conectar com a protagonista. O terror, Os que Sobem à Noite, do autor Thunder DeLu, tem como pano de fundo uma morte misteriosa, ocorrida no monumento da Pedra do Baú, aterrorizando os habitantes de São Bento do Sapucaí. A partir disso, alguns moradores decidem seguir seus instintos e enfrentar seus medos para desvendar esse grande mistério. Se você tem interesse em ler uma obra de não ficção, minha dica é Longe do Ninho, da renomada jornalista investigativa Daniela Herbegs, que retrata o incêndio do dormitório de atletas da base do Flamengo, que vitimou 10 jovens em fevereiro de 2019. Por meio de uma pesquisa extensa e de uma escrita empática e sensível, a autora honra a memória dos que se foram e a luta diária de seus familiares. Para quem gosta de poemas, a recomendação fica por conta de O Tempo em que Seu Amor Foi Meu, da autora mineira Karine Ramos, que cresceu em Jacareí. Nele é retratado o começo, meio e fim de um relacionamento, ilustrando as nuances do amor, como o entusiasmo e a melancolia. Em Helena e os Tênis Azuis, do autor jacareense Raul Miranda, você acompanha a trajetória de uma protagonista típica, a Helena, em um novo ambiente escolar. Com o apoio de sua professora e amigos, ela aprenderá a se expressar. A narrativa tem o objetivo de trazer representatividade e inclusão para pessoas neurodivergentes. Se você quiser adquirir um exemplar, basta entrar em contato com o autor pelo site espaçopotencialize.com.br, como está passando aí na sua tela. E este foi o Indicaí de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado das dicas e se encante pelo mundo da literatura. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau! Falando ainda sobre literatura, como cita Erich Fromm no seu livro A Arte de Amar, a criatividade requer a coragem de se desprender de todas as certezas. Dito isso, a Maria conversou com o professor e escritor Carlos Alberto. Bora conferir? Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um Ponto Cultural Entrevista. Hoje o papo é sobre literatura e para isso estamos recebendo o escritor e professor universitário Carlos Lemes. Olá, Carlos, seja muito bem-vindo e obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, o prazer é todo meu. Pra gente começar, eu queria saber o que te levou a escrever. Teve um momento que você decidiu que ia focar a sua vida na literatura ou pelo menos dedicar uma parte da sua vida a isso? Exatamente, sendo muito sincero, não. Né, eu tenho, logicamente, um contato muito grande desde a infância com literatura. Eu sempre gostei de ler. Esse ano eu fiz um resgate, né, de leitura. Então, mensalmente eu leio um livro. Eu consegui fazer isso esse ano todo. Então eu sempre tive esse contato com literatura, mas me ver como escritor, não. Eu nunca tive essa ideia de ser escritor. Mas tudo tem um momento, tudo tem um tempo, né? E quando que você começou a escrever seus livros, peças de teatro? Então, na verdade, eu escrevi o que eu achava que era uma peça de teatro, depois eu fui entender que, na verdade, era uma história só que eu tinha feito. Isso foi mais de 20 anos atrás. Eu escrevi uma peça, né, que eu entendi que seria uma peça. E sempre quis fazer, mas nunca tive tempo, né? O meu trabalho na indústria, meu trabalho na minha vida normal, todo dia, não me dava essa liberdade. Mas eu me aposentei em 2020. E, coincidentemente, na data que eu me aposentei dia 6 de março, no dia 9, entrou a pandemia. E aí eu, com mais de 60 anos, aposentado,
fiquei em casa, né? Então, para compensar esse meu tempo parado em casa, as aulas que eu ministrava na faculdade passaram a ser remotas. Então eu não saía de casa. Então, para compensar, eu fui resgatar essa peça de teatro. Só que na hora que eu comecei a escrever, né, eu tinha a minha formação hoje, né, eu tenho hoje uma formação cristã e eu me considero um escritor cristão. Então, meus livros são todos com temas cristãos. E aí eu sentei para escrever a peça e, na verdade, o que saiu foi esse livro aqui. Esse livro é fruto de um trabalho, né, Nascidos de Novo, né, é um livro que eu fiz um trabalho na igreja, nas escolas, né, dominicais, que a gente chama na igreja, de mais de 30 anos. Por mais de 30 anos eu ensinei sobre o cristianismo, né, coisas básicas do cristianismo para pessoas que estavam chegando na igreja ou queriam conhecer a respeito. E eu acabei escrevendo esse livro aqui, né? Não entendi muito bem por que eu escrevi, mas depois me elucidou por quê. É que, na verdade, quando eu comecei a escrever, pensei em escrever de novo agora sobre a peça de teatro, a pergunta que me veio é: você sabe quanto custa uma peça de teatro? Eu não fazia ideia, e o valor é muito alto. Aí eu tive esse insight, essa inspiração, de ao invés de fazer a peça de teatro diretamente, eu escrevi um livro que é o livro da peça, A Formiga Nicodemos, né? É uma peça baseada na história dos irmãos Grimm, da formiga e a neve, que desde criança eu ouvia essa história e achava que ela estava inacabada, que não fazia sentido uma formiga ser salva de morrer na neve e ir embora para a casinha dela sem saber quem que tinha salvo ela da neve. E aí eu escrevi a segunda parte, que é da metade para frente desse livro, que é ela descobrindo quem que salvou ela da neve, que é Deus, né? Quem que é esse Deus? E aí, na verdade, a história começa... A história está toda fundamentada na peça de teatro. Então, o livro passou a ser o convite para a peça, né? Então, eu convidava a criança para ir eu dava o livro para a criança e, com o livro, ela podia assistir a peça. E foram mais de 1.400 pessoas assistindo a peça. E, ao todo, pelo menos umas 800 crianças, delas, mais de 1.000 crianças e pelo menos umas 800 de entidades sociais. Foram mais de 2.000 livros distribuídos, financiados, logicamente, por indústrias, por parceiros e tudo mais, que acabaram financiando a peça, porque o preço do livro, eles pagavam e não queriam o livro. Aí pegava o livro e dava para as crianças nessas entidades sociais. E foi um sucesso. Foram 8 apresentações ali no Ariano Suassuna. Só que aí eu fui picado pela formiga, né? A Formiga Nicodemos virou um personagem, hoje é uma marca. E eu continuei. Eu fiz o livro 1, aí no dia do lançamento da peça, eu fiz o livro 2, que é um outro episódio da mesma personagem, né? A Formiga Nicodemos e o Semeador, é uma história bíblica também, né? E agora, no mês de abril, eu lancei o livro 3, que é o Formigueiro de Nínive, que é a história do profeta Jonas, né? Contada na personagem da formiga. Então, eu estou caminhando com esse personagem, a Formiga Nicodemos, e distribuindo livros. Essa é a ideia. A partir de janeiro, agora, eu já começo a trabalhar no que eu chamei de Nicodemos.formiga, que é uma associação que eu quero fundar, para que a gente tenha esse propósito: doar, a princípio, no ano de 2026, pelo menos 600 livros, 50 livros por mês, e fazer mais uma peça de teatro, a mesma peça da Formiga Nicodemos, né? E você falou que a história ela foi baseada em uma outra história, né? Que você achava que não tinha final. E tem algumas obras ou alguns autores que te inspiram, que te inspiraram nessa sua trajetória como escritor? Eu sempre gostei muito de histórias infantis, né? E a história que mais me marcou na minha infância foram os 12 Trabalhos de Hércules. Essa foi a história que mais me marcou. Mas eu sempre lia fábulas de Monteiro Lobato, La Fontaine. Sempre gostei de histórias, sempre gostei de... Isso eu acho que é da minha família, né? O meu avô gostava muito de contar histórias. O meu pai sempre foi uma pessoa assim, um devorador de livros. E ele gostava muito de contar histórias também. Então acho que eu tenho isso mais ou menos no sangue. Essa ideia de contar histórias e seguir nessa... Eu gostei muito, tô muito empolgado com isso tudo. Você citou Monteiro Lobato, né? Ele é aqui da região, né? Do Vale do Paraíba, nasceu em Taubaté. E você acredita que esse legado dele, ele ainda influencia escritores aqui, principalmente da região? Com certeza, não só
não só Monteiro Lobato, né, mas Maurício de Souza, que não é daqui da região, mas pelo menos é um escritor marcante para as crianças, né? Mas não só crianças, eu gosto muito, como eu falei, gosto de literatura. Mesmo me vendo como escritor, eu nunca me vi como escritor infantil. Eu estou trabalhando num outro livro adulto e também num livro infantil, né, hoje. Mas se eu tivesse que falar assim, eu vou ser um escritor, eu seria um escritor para adultos, nunca para criança. Mas Deus tem seus planos, né? E eu estou me identificando muito. Quero escrever agora um livro na faixa de até 6 anos. Entendi. Que é uma faixa que as pessoas me perguntam e eu não tenho. E como que funciona o seu processo de escrita no dia a dia? As inspirações, as ideias, elas surgem da onde? Então, como eu falei, a minha intenção é ensinar princípios. Seja para adulto como para criança. O livro 1 tem o seguinte princípio, né? A empatia. Porque a história dos irmãos Grimm, ela fala da indiferença humana. Porque a formiga fica pedindo ajuda. E ela não encontra ajuda em ninguém ajuda ela. Até que ela volta-se para Deus, né? Ela se volta para Deus e Deus, no livro fala que tudo vê, escuta, ordenou que acabasse o inverno e viesse a primavera. Então no livro tem esse princípio, né? Que a criança, eu falo isso para as crianças, porque não é só dar o livro. Eu não faço só isso. Eu vou até a entidade, eu falo com as crianças, eu ensino os princípios, depois eu dou o livro, né? Não é simplesmente dar um livro para uma criança que ela não sabe o que ela está recebendo. Sim. Mas eu falo dos princípios. E quais são os princípios? A empatia. Se uma criança vier pedir ajuda para você, para outra criança, é porque ela está precisando, então dê ouvidos, né? Se você estiver precisando de ajuda, peça ajuda, que não faz mal nenhum pedir ajuda. E se vocês não encontrarem ajuda em lugar nenhum, lembre-se que tem um Deus que tudo vê, tudo escuta. Então são princípios, né, que eu ensino, né? E o mundo, a sociedade, hoje, ele sempre está em constante mudança, né? A gente vê principalmente com essas novas linguagens, novas tecnologias. E o que você acha que falta hoje para o jovem realmente se interessar na literatura nacional? É o outro lado do que eu estou fazendo, do trabalho que eu estou fazendo, é o resgate da leitura familiar. Eu acho que tem muito a ver com a família, porque formação, a gente tem a responsabilidade na escola. Então a escola tem como obrigação formar as crianças. Mas a educação, ela é dos pais. Ela não pode ser... Os pais não podem abrir mão de educar os seus filhos. E princípios a gente aprende na infância. Valores a gente adquire na infância, né? Então, é mais fácil você ensinar uma criança no caminho que ela deve andar, é um provérbio, né? Do que ensinar depois um adulto, entende? Então, eu tenho esse propósito fazendo isso. Então, nasceu isso no meu coração de mostrar para as crianças que existem princípios, existem valores que foram perdidos, né? Na minha infância, eu saía da minha casa com 7 anos, e eu estou com 66, então nós vamos falar aí de 50 e poucos anos atrás, né? 59 anos atrás, eu saía da minha casa com 7 anos, ia para a escola, tinha pão e leite nas janelas. O padeiro passava de manhã e deixava o pão e o leite para as famílias. Ninguém mexia. Por que nós perdemos 50 anos, né? 2 gerações, a gente perdeu tudo isso. Né? É de se pensar, né? Refletir muito. Então, eu acho que nas gerações futuras, a gente ainda há tempo para recuperar. E eu sei que quando a gente leva 2 gerações para perder um princípio, a gente leva 5, 6 para ganhar esse princípio novamente. Retomar é muito mais Mas difícil. Mas é um trabalho de formiguinha, não é? Exatamente. E aproximando aqui da nossa região, como que você, né, na sua experiência que você teve até agora como escritor, como que você avalia o cenário da literatura aqui no Vale do Paraíba? Nós temos muita gente boa aqui. Eu sou da Academia Jacarense de Letras, né? E eu vejo lá muita gente boa, muita gente com boa intenção, né? Eu queria citar aqui até o nome do Valdir Capuzzi, um grande amigo meu, que eu conheci nessa época, nesse período agora. São pessoas que eu tive o prazer de conhecer nesse momento da minha vida. Valdir Capuzzi é uma das pessoas lá da academia. Ele acabou de fazer um trabalho com 7 mulheres, ele chama de Caixa das 7 Mulheres. São 7 escritoras, escreveram 7 livros, né? A gente teve agora recentemente o Edu, né? Acho que é Eduardo Gonçalves, acho que a gente chama ele de Edu, né? Lançando o livro da Cobra Grande, né? Ele
é um escritor aqui na região, aqui de Jacareí, né? Nós temos a Ruth Guimarães, né, que é uma escritora tremenda, que tem no Vale Paraíba, aqui ali de Cachoeira Paulista, né? Os filhos dela lançaram, acho que foi em 2023, eu tive no lançamento do livro, eles lançaram o livro da biografia da mãe, né, que é o José Maria e a acho que eu esqueci o nome dela, acho que é Júlia, né? E Júlia Botelho, isso mesmo, Júlia Botelho, lançaram o livro. Então, nós temos escritores, o próprio aqui na cidade mesmo, nós temos o professor Benedito Sérgio Lencioni, que é um historiador fantástico, falando da história de Jacareí. Então, nós temos muita gente boa aqui na região, o que nos falta mesmo é incentivo. É muito difícil, eu sou independente, eu vendi desse primeiro livro aqui, eu estou com o exemplar de número 780, né? E eu já vendi mais de 600 exemplares e devo chegar até o final de janeiro a 700 exemplares vendidos, que é a minha meta. E não é fácil vender 700 livros sozinho, né? O livro do Nicodemos, o primeiro livro, eu vendi mais de 2.000 porque eu tive patrocínios, né? Mas não é fácil você vender livros sem ter o apoio, né? Sim. É isso que falta, sabe? E a gente estava falando muito sobre literatura infantil. Tem uma tirinha que eu queria te mostrar, vou pedir para a técnica colocar pra gente, que é essa daqui, ó, da Mafalda. A Mafalda é argentina, você sabia? E aí ela fala, né, vamos ver esse novo livro de histórias, e aí depois ela diz que, sempre comem a gente, até quando a gente vai ser os frangos da literatura. E pensando nisso, eu queria saber de você, como que você escreve um livro infantil e que vá gerar interesse, né, desse pequeno leitor, que vá influenciar ele de forma... De uma boa forma, né? Então, na verdade, existe no marketing uma ideia que eles chamam de shopper, né? Você não vende ração para o cachorro, você vende cachorro para o dono do cachorro, né? Então você tem que agradar o dono do cachorro e não o cachorro, né? É uma comparação meio esdrúxula, mas na verdade eu tenho que pensar nos pais. Né? Porque a criança, ela se dispersa muito facilmente. A criança gosta de coisas coloridas. Eu vendo mais livros para pintar do que para ler. Né? E o livro que eu escrevi, ele tem 70 páginas. Então, por exemplo, esse último livro, ele tem no final tem 5 páginas para colorir. Né? Então a gente vai descobrindo, né, o interesse das crianças. Agora, as crianças têm um interesse muito grande. Basta a gente incentivar. Então eu tenho que focar nos pais para que os pais incentivem os filhos. É o principal, né? O filho chega lá e fala assim, eu quero um lanche do McDonald's. Ele não se preocupa em comprar o lanche do McDonald's, não importa quanto custa. Mas se o filho falar, eu quero um livro, muitos pais torcem o nariz e falam, não, vamos ver outra coisa e tal. Eu percebo isso, porque eu fico nas feiras vendendo os livros. E você vê que às vezes a criança quer, mas o pai não quer. Sabe? Entendi. Então, a leitura é uma coisa a ser incentivada. Sabe? Muito mais do que marketing, ela tem que ser incentivada. Então eu vejo assim que hoje a gente precisa conquistar a geração dos pais. A nossa geração, minha como avô, já sou avô, né? A minha como avô, a gente perdeu um pouco isso de incentivar os nossos filhos a ler, né? Eu tenho netos, né? E eles são incentivados a ler, né? A mãe deles ensina eles a ler. Ela faz gosta toda a muito diferença, de ler. né? Faz toda a diferença. Então é isso, o meu livro ele tem 70 páginas. Eu não espero que uma criança de 7, 8, 9 anos pegue um livro de 70 páginas e leia até o fim. Mas eu já recebi muitos testemunhos, assim, né? Muitas informações de pais que chegaram e falaram assim, você arrumou um problema para mim. Mas por quê? Porque eu chego em casa, meu filho está com o livro debaixo do braço e fala assim, vamos ler Nicodemos. Né? Eu passo na rua, as crianças falam, o tio do Nicodemos. Então, são coisas que a gente está construindo. Sim. Né? Teve uma criança que falou para mim assim, no primeiro livro, como eu sou autor independente, eu faço edições pequenas. E ela chegou para mim e falou assim, seu livro está errado. Eu falei, como? Como assim está errado? Falei, você fala que o ratinho é cinzento, mas ele é marrom. Aí que eu fui olhar no livro, o desenho está marrom, mas a minha escrita estava cinzento. E eu corri na gráfica, falei, arruma isso aí que o meu leitor... Eu tinha impresso poucos livros. Então, os primeiros exemplares, acho que 400 ou 500 exemplares, saíram com o ratinho cinzento. Mas do 500 para frente até os 2.500 já está como se o ratinho
marrom. Entendi. Né? Então, eu tenho que valorizar isso. É isso que eu espero com o meu trabalho. O seu objetivo, O meu né? objetivo é muito mais do que dinheiro, muito mais do que sucesso, muito mais do que qualquer outra coisa, não é demagogia. É ver o brilho nos olhos das crianças lendo, porque isso faz diferença. A gente tá falando sobre incentivo, né? E hoje a gente vê muitas formas também de consumir literatura, não só ali o livro físico, mas hoje a gente tem audiobooks, tem o Kindle, a gente consegue baixar livros pelo celular. E você acredita que isso é uma forma de incentivo? Isso é benéfico? Como eu falei, as crianças, elas gostam de desenhar. Então eu vejo que hoje a tecnologia para a criança funciona bem para pintura. Quando você tem um desenho para fazer, quando você tem assim uma coisa para resolver, um caminho para seguir e tal, que ela tem que fazer traços, isso atrai muito a criança, porque é onde ela desenvolve. Mas a leitura eu acho difícil. Entendi. E eu também fiz uma pesquisa que ainda, eu não sei se isso é bom ou ruim, mas ainda 70% das pessoas ainda preferem o livro físico. Carlos, a gente está chegando no fim da nossa entrevista, mas antes da gente terminar, eu queria que você me falasse como que você enxerga o futuro da literatura aqui na nossa região. Então, eu vou falar como membro da Academia Jacarense de Letras. Nós estamos trabalhando muito forte para isso. Queremos sim motivar as pessoas a lerem, queremos sim achar o caminho de oferecer livros nas escolas, queremos sim. Nós tivemos agora a Flige recentemente, né? Eu estive lá. Eu acho que a gente tem muito que aprender, a gente tem muito que desenvolver, não podemos perder o que a gente já aprendeu, mas temos muito ainda para crescer nessa área, mas não podemos perder o bonde, né? Vamos perder o espaço. Temos sim que incentivar. Então, eu acho que como membro da Academia Jacarense de Letras, eu acho que o nosso papel é esse, incentivar a leitura, porque é ela que edifica, é ela que transforma e é ela que faz o caráter das pessoas. Tudo que você constrói na infância. Carlos, mais uma vez, muito obrigada pelo nosso papo e por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. Obrigado. Bom, a nossa conversa chegou ao fim, mas você pode acessá-la novamente no nosso canal do YouTube. Não se esqueçam de compartilhar e nos seguir nas redes sociais em @TV Câmara Jacareí para acompanhar este e outros conteúdos. Eu fico por aqui, muito obrigada e até a próxima! Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Não esqueçam de acompanhar esse e outros episódios do nosso YouTube TV Câmara Jacareí e nos seguir nas redes sociais que estão aqui na tela. Muito obrigada, bom fim de ano a todos. Tchau! Nossa, aqui tá bem fixado, né, menino? Ele é bom, né? Eu paguei R$7 nele. Nossa senhora. É um vidro holográfico. Não tem fixação pro vidro. Tirando o nome do livro agora. Tá. Ele só vai ajustar a foto lá. Aí você já pode partir pro próximo. E é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Mas não esqueçam também de nos seguir, acompanhar esse e outros episódios. É isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima e tchau!